Então, Deus, Ele nos adverte a proclamar a mensagem. Em Atos, eles tiveram que ir até os confins da terra, porque o Senhor os levou a isso, porque eles eram para ir, não foram. E eu falo que comigo não rola esse negócio de dizer não a Deus, porque eu lutei a minha vida inteira com o chamado. Eu lutei a minha vida inteira com o chamado de Deus. Desde os meus 8 anos, que Deus já tinha me dado o ministério, mas eu corri a vida inteira de Deus, no chamado do altar. Eu fugia. Eu era o rei, eu sempre fui o rei da gestão. Eu tinha todo tipo de desculpa para dar. Então, quando alguém vem me dar qualquer desculpa, eu tenho mais 5 para, se você quiser, em cima da sua. Eu tenho mais 10, se você quiser. Eu dei todo tipo de desculpa a Deus. E fugi a vida inteira do ministério que Deus já havia me separado. E eu não queria, e eu fugi minha vida inteira. Mas aí quando eu entreguei a minha vida a Jesus, aí as coisas começaram a ser diferentes. Porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse ao Senhor, daqui para frente é o Senhor quem vai guiar a minha vida. Eu coloco as minhas mãos para trás. E eu fiz um combinado com Deus. Eu falei, Deus, porque eu passei a vida inteira dizendo não a Deus. Eu falei, Deus, eu não vou mais dizer não ao Senhor. Só que nós somos falhos. E durante o meu ministério, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, antes de eu ser pastor e depois de eu ser pastor também, tiveram uma situação depois de pastor e antes de pastor, que eu disse não a Deus. Mas para mim não funciona esse negócio de dizer não. Porque eu me lembro que eu já contei em alguns lugares isso. Fiz um combinado com Deus e eu entreguei a minha vida. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida, eu não sou eu mais quem governa a minha vida, mas é Deus. Ele é o meu Senhor. Eu sou o servo, só quem guia, quem dita, quem fala onde eu tenho que ir, aonde eu tenho que deitar na minha cabeça é o Espírito Santo. Amém, Deus. Mas aí, a gente não vigia. E um dia, primeira vez, eu disse não a Deus. E foi assim, minha mãe tinha mudado de serviço, recém tinha mudado de serviço. Eu estava, acho, uns 3 meses só no serviço, trabalhava no setor de ferragem do mercado, de vendedor, cuidava lá das compras e tudo mais. E tinha recém mudado para esse serviço quando minha mãe se casou. Minha mãe se casou, ela marcou o casamento, falou, e como ela marcou o casamento, eu como filho, eu preciso estar no casamento. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Cheguei 3 meses no serviço, como que cara que eu tenho para eu pedir férias para o meu patrão? Mas eu fui ao rei, né? E Deus me concedeu a graça. E Ele me liberou, acho que eu fiquei uns 7, 10 dias de férias com 3 meses. Mas com o joelho dobrado no chão, né? Eu voltei de férias e tal. E quando foi no final de semana que eu voltei de férias, tipo assim, no começo da semana eu cheguei, quando foi no final de semana, uma irmã que cuidava, estava estudando para ser pastora, ela chegou para mim, a igreja tinha um trabalho no Pará, em Santana do Araguaia. Ela falou assim, você tem como ir final de semana lá para pregar lá no culto, lá na igreja, na congregação? Eu já estava pregando a palavra, eu tinha 2 anos só de batizado. Eu batizei, aliás, eu tinha 1 ano, eu batizei em 2011, 2012, eu já, não sei se era mais doido, o pastor, quem me dava a oportunidade para pregar. E aí já era acho que era 2012, 2012 ainda. Em 2012 que minha mãe casou, tinha 1 ano só. O ministério eu fui com 2. E com 1 ano, aí eu estava no final de semana,
E ela falou, vai lá pregar a palavra. E na hora que ela falou isso, o que eu precisava fazer? Para eu pregar em Santana do Araguaia, que eu já tinha ido algumas vezes lá, eu precisava pedir para o meu patrão para me sair mais cedo. Aí eu tinha toda uma... Eu precisava ficar sem o meu horário de almoço, tinha toda uma dinâmica, eu precisava cuidar do meu serviço para não deixar tudo. Mas eu pensei na hora, eu não vigiei. Eu falei, como que eu vou chegar para o meu patrão e falar para ele sair mais cedo no final de semana? Estou 3 meses, peguei férias. Falei, não tem como. Falei para a irmã, não tem como. Eu disse não a Deus. Não foi para a irmã, eu disse não a Deus. Não foi a irmã, foi só o instrumento para o que Deus queria fazer. Mais ou menos, Deus tem uns negócios comigo. Mais ou menos uma hora depois, nós tínhamos uma vigília. E era lá na casa do pastor. Era no gramado, assim. E quando chegou na vigília, nós estávamos lá orando, e eu tinha até esquecido aquele negócio do não. Eu não sei, era o pastor Jefferson. Não sei se ele estava falando aquilo para todo mundo, nós estávamos lá no meio da vigília, orando e tal. Ele chegou, estava assim, ele chegou bem nesse canto aqui e falou assim, ele não sabia que a irmã tinha falado para ele, não sabia de nada. Eu não sei se ele estava falando aquilo para todo mundo, mas eu escutei a voz de Deus, e ele chegou e falou assim, ó, quando você diz não à minha palavra, a minha voz te encoraja a prosseguir. Aleluia. Aquilo ecoou dentro de mim. Aquilo não foi a voz do meu pastor. Aquilo foi a voz de Deus. E aquilo entrou. E essa voz ela ecoava que nem num lugar fechado. Sabe quando dá eco assim? Ela vinha na minha cabeça. A voz vinha quando você diz não à minha palavra. E aquilo, eu fui me curvando e aquela voz foi tomando todo o meu ser. E eu fui me derramando em lágrimas, porque na hora eu lembrei do não que eu tinha dito a Deus. E eu fui caindo, eu caí com o rosto no meio da grama, enfiei minhas mãos assim, eu chegava na grama. E aquela voz continuava, a mesma frase, ela ecoava, vinha e batia. Quando você diz não à minha palavra, a minha voz te encoraja a prosseguir. E eu, urrando em lágrimas, eu gritava, Senhor, tá bom, eu vou. Eu não digo mais não, Senhor. Nem sabia o que estava acontecendo ao redor, mas eu sabia o que eu tinha feito com Deus. E aí eu levantei dali, depois fui lá e voltei para a irmã e falei assim, eu não sei como, mas eu vou ter que ir no final de semana lá, né? Porque se eu perder o emprego, Deus vai abrir outra porta. Amém. E eu fui. A outra vez, essa foi a primeira vez que eu estava. A segunda vez eu já estava no ministério. Houve uma ocasião, aqui já me deixou de Azevedo, em todo o processo, em que houve um problema e eu estava bem de férias. Quando eu saí de férias, houve esse problema. Houve um problema na igreja, não foi no meio da nossa emancipação. E quando houve esse problema, eu estava de férias, eu fiquei indignado, porque tinha um monte de situações acontecendo. E eu abri a minha boca e eu liguei para a minha bispa até ela me atender. Eu falei assim, bispa, eu falei para Deus assim, ó, desse jeito eu estou fora. Falei para Deus, desse jeito eu estou fora. Eu não queria abandonar, eu queria que a situação mudasse. Mas eu disse a Deus, não. Eu não queria sair, eu queria que a situação mudasse. E aí eu desabafei no ouvido da minha bispa para não falar. Eu gritei, né, no ouvido dela. Falei um monte de coisa, rasgado, falei das situações. Falei desse jeito, eu tinha um chefe. Falei desse jeito eu estou fora. Mas eu queria, só que a situação não lá. Mas eu falei, eu abri minha boca para dizer não. Da mesma forma, passou ali, desligou o telefone, um tio da Carol, mais ou menos uma hora depois, ele tinha chamado um pastor. Os avós da minha esposa estavam vivos, os avós dela eram católicos, então eles não faziam cultos. Mas um dos tios dela, naquele dia, depois daquele horário,
já tinha marcado um culto na casa dos avós da Carol. E aí era o pastor, e eu não sabia que eu era pastor. E aí eu fui com a minha Bíblia, né, para ouvir. E o pastor, ele achava que ele estava pregando para a família. Ele pregou o texto de Abraão. Aí, como eu estava com a Bíblia ali do lado, ele falou assim: abre então o livro e lê tal coisa. Ele achou que ele estava falando para o povo, mas Deus estava falando, era me exortando. E aí a palavra daquela noite foi bem assim. E não foi só eu ouvir, estava eu, a minha sogra, a Carol junto, e Deus dizendo assim: se você não for. E aí o texto, ele foi levando o texto com o pai de Abraão, porque o pai de Abraão estava indo para a terra, mas Terá morreu no meio do caminho. Ele disse assim: você pode até morrer, mas vai morrer e depois você vai ter que ir. E aí, a hora que terminou aquela mensagem, eu virei para minha sogra, para minha esposa, eu falei assim: vocês ouviram? Aí minha sogra deu um pulo para trás e falou assim: eu não quero morrer. E aí a situação não mudou. Voltei para a mesma situação, o mesmo quebra-pau que não estava acontecendo naquela época aqui. Mas Deus me pegou pela coleira pela segunda vez, porque eu disse não a Deus. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes perde a perspectiva, que a gente acha que se governa. E o meu negócio com Deus não é assim de eu dizer não para Ele, não. Ele me coloca umas bocadas, eu tenho que ir. Por quê? Porque você pode até dizer não, mas você vai ser vomitado na praia como Judas. E aí, Lucas 9:26 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.